No mundo de Jujutsu Kaisen, existe um certo fenômeno chamado de Kokusen. Deixando apresentações de lado, vamos ser sinceros que você já sabe o que é um Kokusen. E não, meu amigo do TikTok, Kokusen não é uma edit do TikTok que consegue desenvolver mais o Itadori que o próprio Gegakutami. O Kokusen no guia de Jujutsu Kaisen, ele é descrito como, entre aspas, um brilho negro que se aproxima da essência da energia amaldiçoada. No momento em que a energia amaldiçoada é aplicada em até 1 milésimo de segundo depois de um golpe físico, o espaço se distorce e ela emite um brilho negro. Este tal fenômeno é chamado de Kokusen. Eu sei, bem complicado, mas eu vou descrever bem melhor. É como se fosse um acerto crítico com energia amaldiçoada, ou seja, um ataque que atinge os pontos vulneráveis do adversário. O impacto é de um golpe comum elevado à potência de 2,5. Um detalhe citado é que há uma diferença absurda na compreensão da energia amaldiçoada entre os feiticeiros que experimentaram o Kokusen e aqueles que não conhecem o fenômeno ou nem experimentaram propriamente o Kokusen. Na obra toda, é sempre jogado na nossa cara que não existe um feiticeiro capaz de lançar um Kokusen intencionalmente, olha só. Mas claro, temos a exceção de Gozou Satoru. Na real, nem mesmo o mais gozado não consegue. Brutal mesmo. E então eu tive uma teoria na minha cabeça. Na real, mais uma hipótese do que uma teoria. A minha teoria se chama o Kokusen perfeito. Eu sei, pode bater palmas. É literalmente o título desse vídeo. Onde eu irei falar da minha teoria do Kokusen perfeito e como os personagens devem fazer para se acertar um Kokusen. De como eles conseguem acertar o Kokusen em momentos tão cruciais, ou a melhor forma de se acertar um Kokusen. Bom, vamos lá, guys! Nada a ver. Lembre-se que é impossível de fazer uma rajada de Kokusen na porra da vida real. Tudo nesse vídeo é uma análise científica para passar minha interpretação do Kokusen. É só isso mesmo, não fazem isso em casa. É perigoso e bizarro. Se você se lembrar de todos os personagens que acertaram Kokusen durante toda a obra, nós temos Satoru Gojo, Hyomen Sukuna, Aoi Todo, Mahito, Yuta Okotsu, Yuji Itadori e por último o Gout Nanami. Se você se lembrar de todos os momentos deles acertando o Kokusen, tem algo em comum entre eles quando acertam. Percebe que quando eles acertam o Kokusen, geralmente estão em um momento de empolgação antes de atingir o Kokusen. Vamos pegar de exemplo, o Mahito. No momento que o Mahito acerta um Kokusen no Itadori, ele fica todo empolgado com o feito dele, de simplesmente quebrar o Itadori, tanto fisicamente, tanto psicologicamente. Desde o momento que se encontraram, Itadori e Mahito possuíam ideais completamente opostos, mas iguais de certa maneira. Por causa dessa diferença, Mahito desenvolveu uma obsessão por quebrar o espírito do Itadori. Desde o incidente com Junpei, o objetivo de Mahito nunca foi apenas derrotá-lo fisicamente, mas destruir suas convicções, destruir sua filosofia e fazê-lo sofrer, claro. E quando finalmente consegue abalar o Itadori em Shibuya, Mahito entra em um estado de extrema euforia. Ele fica animado e excitado, como se estivesse confirmando para si mesmo sua própria natureza como maldição. É nesse momento que Mahito se vê como uma verdadeira maldição. Não é apenas uma palavrinha para farmar a aura no protagonista, mas pelo significado que a palavra maldição carrega, o peso dela. Quando Mahito diz que é uma verdadeira maldição, essa fala não é por acaso. Uma maldição representa o desejo de trazer sofrimento, desgraça e infortúnio a alguém, como se Mahito fosse um encosto para o Itadori, e que o Mahito quisesse jogar isso na cara do Yuji. Ao quebrar emocionalmente o Itadori, Mahito acredita ter cumprido exatamente esse papel, tornando-se aquilo que ele sempre acreditou, ser uma maldição em sua pura forma. E então, acertando um Kokusen. O Gojo na luta contra o Sukuna. Pô, ele tava com um sorrisão no rosto durante toda a luta. O Gojo acertava Kokusen no Sukuna em momentos que ele se sentia mais desafiado e empolgado. O próprio Sukuna contra a Maki é um puta exemplo. A ideia de ser o mais forte no mundo Jujutsu para o Sukuna é as técnicas amaldiçoadas. Você ficar forte com elas. Você sacrificar toda a sua vida para aprimorar a sua técnica. Mas a Maki é simplesmente o oposto disso. Ela é o físico mais definido do Jujutsu Kaisen todo. Não é à toa que o Sukuna fica todo animado contra a Maki. Ele queria para um caralho mostrar que ela sem técnicas, ela é uma nada. E então acertando um Kokusen nela.
e várias vezes. A fraude do Yuta é um caso bem interessante. Se você se lembrar, o Okotsu, durante toda a obra, ele é sempre retratado como o amor. O cara teve o final mais tranquilo de todos. E depois falam que o Gege não tem um favoritinho. Só que, na hora do Kokusen, do Jujutsu Kaisen Zero, ele estava puto com o Geto, ele estava com raiva no sangue. E daí ele acerta um Kokusen com a raiva, que é bem irônico na real, porque ele, retratado de amor e paixão. Aí ele acertar um Kokusen pela primeira vez com ódio. E o único Kokusen, né? Lembre-se. E daí temos o Gold Aoi Todo, que o cara tava mó felizão que o brother dele ficou forte e que eles finalmente estavam juntos novamente. Afinal, esse é o destino deles, estarem juntos, assim como a maçã que se desprende da árvore e cai no chão. Eles se atraem. Então, minha teoria é que, para o Kokusen acontecer, não basta apenas existir uma possível relação entre a temperatura corporal do usuário e a do oponente, e provavelmente nem só time, que nem Satoru Gojo diz. Também é necessário que quem vai executar o golpe esteja em um estado de euforia, de compaixão. Porém, não estou falando de uma euforia extrema ou de explosão de emoções. Seria mais um estado de empolgação ou excitação ou envolvimento intenso com o combate, no qual o lutador está completamente imerso na luta. Porém, não estou falando de uma euforia extrema ou de uma explosão de emoções. Seria mais um estado de empolgação, excitação ou envolvimento intenso com o combate, no qual o lutador está completamente imerso na luta. Afinal, temos o Satoru Gojo como exemplo. Pô, ele tava com um sorrisão na cara. E você deve estar se perguntando, e o Itadori? E o Nanami? Nesse caso todo? Afinal, eles são os que mais acertaram o Kokusen durante toda a obra, não é à toa que eles são chamados de recordistas. No guia é deixado claro que a técnica do Nanami facilita mais o acerto do Kokusen, por isso ele é o recordista desse feito. Claro, depois o Itadori supera ele. O Itadori é um caso mais especial. Além dele ser um sobre-humano, sendo mais forte que um humano normal, no mangá é falado que o Itadori é simplesmente abençoado pelo Kokusen. Sim, abençoado. Não me pergunte, está escrito no mangá, né, naquela partezinha da luta dos irmãos de sangue. O editor vai mostrar a imagem. E bom, esse é o vídeo de hoje, e como eu avisei, não é bem uma teoria. É mais uma interpretação, mas eu queria falar dela aqui no canal. Eu tava com essa ideia na minha cabeça há mó tempo e também já queria apresentar Jujutsu Kaisen aqui no canal de alguma maneira. E outra, o canal é meu, então eu faço o que eu bem quiser. Afinal, como se dá para ver, eu gosto bastante de Jujutsu Kaisen. E claro, comenta o que vocês acharam dessa minha teoria. E também me recomendem vídeos para eu fazer, tipo, sugestões mais assim. Agora eu, Tom de 2 M's, vou tomando.